Bicha, leva-me presa. Oh, Rosa, Algo de errado não está certo. que dizes? Mas foi só isso, Cristina, eu choro. A minha mãe não está, a minha mãe morreu. Ela foi buscar o que é dela e mais nada. Era um dia normal. Até que o avião caiu. Olá, Anitas. Pedro. Isso foi espetacular. Ai, deixa eu ver se gostas da minha. Tchê tchereré, tchê tchê tchereré, tchê tchê tchereré, tchê tchê tchereré, tchê 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 tchê. Uma superstar em você. Catarina. Olá, amores. Quando eu cheguei de Portugal no sábado, havia aqui uma festinha aqui do bairro. Não. Assim, e aquilo parecia um karaoke. Aquilo estava horrível. Dava para ouvir tudo. E depois de repente meteram lá umas músicas e só isso. E eu tipo, vou fechar a janela. Para amor Estou que velha, de Deus. pá. Não, velha mesmo. Ai, credo. Os outros a festejar, não gosto, não quero, não faço barulho. Um calor infernal. E aqui as pessoas a cantar tcherere, tcherere, e a fazer karaoke no meio da rua. E eu tipo, fogo, pá. E depois estava a comentar com a minha vizinha de baixo, estávamos a rir e depois... Sabes aquela música de... Noche entera, Olá, e a minha vizinha manda ochentera, e eu digo, está a cantar fora de tom. E ela diz, está sim. Porque o instrumental está num lado e a voz dela está no outro. E, tipo, que horror. né? Ora, Ao menos que fosse bom. Claro, por isso é que eu estou a dizer. Hoje é normal, ficamos na península. Ficamos por na casa. nossa península. Exato. E começa a Catarina hoje. Conta-me coisas. Amor. E se eu te disser que é sério que eu tenho um babado? Mas É aquele da denúncia anónima que nos fizeram. é denúncia anónima, amor. Oh my God. Yes. Então isto é assim, amores. Para começar já, o nome do meu caso é Uma Denúncia. Ok? Ok. Sorry. Acho que encaixa bem. Ok? Sim. Acho que sim. Então isto foi assim. E tenham paciência para mim hoje, porque vamos quando tivermos que ir, tá? Esforcei-me, bué. Não usei nada de chats, nem Geminais, nem nada. Não foi preciso, ok? Graças a Deus. E é um bocadinho diferente. O que aconteceu foi que nós recebemos uma mensagem um bocadinho diferente daquilo que é costume de sugerir em casos. Porque desta vez a mensagem que nós recebemos foi mesmo tipo uma denúncia. Portanto, isto é uma pessoa especial, obrigada, que veio falar connosco para nos dar a conhecer este caso por lhe ser muito próximo. E, spoiler alert, estar em águas de bacalhau ainda. Ok? Portanto, vamos lá começar. Esta pessoa veio falar connosco sobre um caso que foi muito falado, atenção, aqui há uns anos atrás, mas que ao mesmo tempo passou despercebido, porque aconteceu dentro das artes, no fim dos anos 90, ok? E a arte que nós vamos visitar hoje, digamos assim, é o cinema. Então, bora lá. Ai, adoro, eu escrevi broa lá em vez de bora lá. Maravilhosa. Meu Deus. Então, eu vou falar-vos da Rosa Filmes. É uma produtora de cinema independente portuguesa, fundada em Lisboa em 1993. Ai, é desta que vamos ao tribunal, Catarina. É desta. Vamos ficar famosas. É agora. Eu Bora. acho que é agora. Ah. Joana Marques, dá-nos dicas, bora, ensina-nos coisas. Yeah. Então vá, vamos Bora lá, lá. amores. Isto Tamo tem ready. muito que se lhe diga. Hum. Ok? Pronto. Então, produtora de cinema independente portuguesa, fundada em Lisboa em 1993 pelo realizador Joaquim Sapinho e pela produtora Maria João Cigalho. Desde os anos 90, tornou-se um símbolo, digamos assim, do cinema de autor em Portugal. Cinema de autor ou filme de autor, para quem não sabe, como eu não sabia, não conhecia
expressão, é uma abordagem cinematográfica onde o realizador assume o controle criativo total, imprimindo a sua visão pessoal, estilo visual e temáticas únicas. Prioriza a expressão artística face às exigências comerciais dos grandes estúdios. Okay? Portanto, são coisas muito... o que eles falam de cinema de autor são coisas fora da caixa. Okay? Basicamente, coisas sem regras, digamos assim. Acho que até podemos tirar as aspas e tudo, sinceramente. Eles não fazem comédias comerciais para encher salas de shopping. O foco deles sempre foi descobrir novos talentos, apoiar visões artísticas radicais, estéticas arrojadas e temas, digamos, para a sociedade polémicos, porque são especialmente focados nas identidades, nas sexualidades, identidades de género e tudo o que está dentro desse espectro, digamos assim, em falta de melhor palavra. São conhecidos por conseguir muito apoio financeiro do ICA, que é o Instituto de Cinema e do Audiovisual, e por levar Portugal aos maiores festivais do mundo, tipo Cannes e Veneza e Berlim e por aí fora. Desculpem aqui um bocado a minha dislexia, é que, como vocês sabem, e vocês sabem que aqui a gente somos pessoas reais, então a gente conta as coisas como elas são, nós gravamos 2 episódios seguidos, e o primeiro episódio já foi uma destas. Então a minha dislexia está um bocado torta, tá? Mais que o normal. Tem enrolado a língua já. Tá. Estamos então nos finais da década de 90, portanto estamos aí em 98, 99 mesmo. E a Rosa Filmes, através do Joaquim Sapinho, decide apostar tudo na visão de João Pedro Rodrigues. E quem é esta pessoa? Esta pessoa cheira-me que é uma visita ao tribunal. Esta pessoa cheira-me que é uma visita ao tribunal, maravilhoso. Ai, amigas, rezem por nós, pelo amor de Deus, eu não quero que nos metam cá processos em cima, foda-se. Mas sério, Catarina, tudo o que tu digas diz alegadamente. Eu posso falar tudo alegadamente, ou então posso simplesmente ir buscar todos os sites de notícias onde eu fui buscar toda a informação que está escrita. Portanto eu não estou a inventar nada, atenção. Continua. Não sou ninguém para inventar, nem tenho capacidades para isso, amores, atenção. Esse senhor parece uma visita ao tribunal. Foi maravilhoso. Continua. Saiu-me bem. Foi. Como é que ele se chama? João? João Pedro Rodrigues. Ok. Vamos guardar. João Pedro Rodrigues, ok? Então, nasceu em Lisboa em 1966 e, ao contrário do que muitos pensam, ele não começou nas artes. Ele estudou Biologia na Universidade de Lisboa porque a sua grande paixão inicial era ornitologia, que é o estudo das aves. Que é um detalhe que eu acho que nós devemos guardar sobre ele, porque molda bastante a estética dele e aparece em muitos, não quase todos os filmes. Olha, ok. A paixão pelo cinema acabou por falar mais alto e ele licencia-se na ESTC, Escola Superior de Teatro e Cinema. Começou por baixo, não é? A trabalhar como assistente de realização, montador nos anos 80 e 90 para outros realizadores. Ele realizou algumas curtas-metragens e está aqui numa fase da vida em que ele quer avançar para a sua primeira longa-metragem de ficção. E ele já tinha chamado com algumas curtas a atenção da Rosa Filmes, por causa do seu estilo irreverente, fora da caixa, lá está. E então é aqui que se dá o casamento artístico, vamos dizer assim, destes dois. E para facilitar é a Rosa e o João, pronto, estão casados a Rosa e o João, ok? Facilita bastante a minha vida. É aqui então que nasce o Fantasma. E o que é o Fantasma? Foi lançado no ano 2000 e é um filme cru, focado na homossexualidade em Lisboa, através da história de um apanhador do lixo. Um homem que trabalha no lixo. O filme foi um estrondo. Ele foi selecionado para o Festival de Veneza, chocou muita gente pela carga sexual explícita, mas consagrou imediatamente o João Pedro Rodrigues como o rapaz prodígio do cinema português, não é? E acabou por cimentar a Rosa Filmes como uma produtora que não tinha medo de arriscar e de pegar em
portanto, em prodígios, né? Em produtores, o que fossem, em gêniozinhos, que não tivessem medo de arriscar e que pensassem fora da caixa. Yeah, yeah, Ora, no ano de 2000, este filme, O Fantasma, foi nomeado para o Festival de Veneza para a categoria Leão de Ouro e no Festival de Cinema Belfort para a categoria Melhor Filme Estrangeiro ganhou. Em 2001, para os Globos de Ouro em Portugal, o Ricardo Menezes, que é o ator principal, foi nomeado para melhor ator, e em Nova Iorque, no New Festival, foi nomeado como melhor filme e ganhou. Em Uau. Nova Iorque, ok? Atenção. Portanto, para darmos aqui assim, porque eu acho importante saber sobre o que é o filme no fundo, ok? E então, para vos dar aqui assim, uma sinopse do filme, digamos assim. O filme fala de Sérgio. Ele é um jovem muito solitário que passa os dias entre um quarto alugado num hotel barato, sexo anónimo e no seu trabalho da recolha do lixo no norte de Lisboa, na zona norte de Lisboa. Uma certa noite os seus olhos deparam-se com um fantasma, digamos assim, dos seus sonhos, portanto, o homem com que ele sonhou a vida toda, basicamente, e ele apaixona-se perdidamente. Coisa é, este filme é um drama erótico que aborda hierarquias sexuais e sociais, relações sádicas e sentimentos de poder. É uma história de solidão, angústia e sexo, envolta numa atmosfera sórdida e filmada num tom lento e um bocado perturbador. Okay? Honestamente, eu acho que é um bocado essa a visão que nós portugueses temos do cinema português. É lento, é parado, torna-se chato. Acho que essa, e atenção, isto foi tipo muitos comentários que eu vi, críticas e não sei o que, em geral ao cinema português, e esta é a opinião de muita gente. Só que pronto, lá fora pode ser visto de outra maneira, não é? Já lá vamos. Claro. Ora, o João diz que este filme é, quote, uma ficção sobre a brutalidade do desejo e a impotência frente à rejeição. Queria retomar os gestos íntimos da solidão de um corpo frente à impossibilidade do amor dividido. Isto foi o realizador que falou, o João Pedro Rodrigues. Aquilo que ele diz é que ele descontextualiza o sexo explícito no filme, adjacente ao fetiche, mas enchendo-o de emoção. Ou seja, basicamente em conversa de miúdos eu filmo cenas de sexo completamente nuas e cruas, com fetiches incluídos, só que o meu objetivo aqui não é fazer pornografia, é usar o sexo para mostrar aquilo que a personagem sente. Ok. Ele quer que a obsessão sexual do Sérgio revele sentimentos de solidão e de marginalidade. Ok. Ok? E agora, vamos ver o trailer. Sim? O ponto de partida para o João desenvolver a história foi o seu interesse próprio na rotina dos trabalhadores do lixo.
aquilo que ele diz é, são pessoas que existem na cidade e que fazem parte da paisagem urbana, mas nós não damos por eles. E é como se eles pudessem ver e saber da vida das pessoas porque fazem sempre o mesmo percurso. Podem saber o que se passa naquela zona, saber o que fazem aquelas pessoas por ali, mas ninguém dá por isso. Ou seja, ele tem curiosidade porque são pessoas que passam despercebidas, mas podem, no fundo, saber tudo, todos. Claro. Né? E então aquilo que o João fez foi pedir autorização à Câmara Municipal de Lisboa para andar a acompanhar os cantoneiros 2 vezes por semana durante cerca de 6 meses, fazendo-lhes perguntas sobre as suas vidas, inclusive sobre as suas fantasias. Ele fez questão de esclarecer que o filme não é baseado na vida de ninguém, de nenhum dos trabalhadores. Ele simplesmente usou esta pesquisa para suportar a ficção, digamos assim. Ok. Então ele Sim, diz... para dar um toque de realidade, vá. Exato, Coisa, né? exatamente. O que até aí, a nível do ponto de vista artístico, até agora não me parece nada fora do normal. Não. Até agora está tudo ok, não é? Inclusive ele diz, no meu filme é um bocadinho quando um homem do lixo começa a entrar na vida dessas pessoas. Não tem só um papel passivo de recolha do lixo, porque não é tanto sobre a recolha do lixo, é uma espécie de ligação à realidade. Foi o que ele disse, ou seja, até aqui tudo certo. Agora, aquilo e não só a denúncia claramente, eu estou mal, não só a denúncia claramente, Não estás nada. Não sei se sou eu que estou super vidrado na história e estou a ouvir tudo, tipo, como uma criança na loja dos M&M's, tipo, conta-me. Ou se realmente estás mal e eu não dou conta, mas eu estou... Eu acho que tu vais gostar. Eu estou a Acho que tu adorar vais até gostar. agora. Está intrigante. Não está? Tá. Vai ficar pior. Não, porque eu vou explicar, pessoal. Eu sei disto da denúncia, porque, claro, chegou a mim. E depois eu passei à Catarina, mas eu não li nada. Eu disse, vou passar para a Catarina, não quer saber, porque não me Exatamente. quero Vocês fazer já spoiler sabem, a mim assim, mesmo. Vocês sabem que aqui a regra de ouro é a gente só sabe onde vai, a gente não sabe o que é que vai falar. Yeah, E isso é uma exato. coisa que nós nos mantemos fiéis desde o início. A gente nunca conta os casos um ao outro. Está aqui Não, tal e qual. Cada vez que completamente vocês prometido. mandam alguma sugestão para o Instagram, que normalmente sou eu que vejo, ok? Salvo alguma exceção. Quando eu vejo que é Portugal, eu não leio nada, eu passo para a Catarina e digo, olha, para ti. Completamente. E completamente. não vejo nada. E aqui foi Sabe? o caso, foi do tipo, ou seja, esta mensagem veio, lá está, não num tom de, olhem aqui este caso, mas num tom de denúncia, ok? E o Pedro leu a mensagem, mas ele não abriu artigo nenhum, ele não acabou por não ler nada, então no fundo ele não sabe de nada. Por isso é que eu estou a dizer, eu acho que ele vai gostar daquilo, da maneira como eu fiz isto. Por isso vamos continuar. Estava eu a dizer, não só a denúncia, mas aquilo também que me fez escolher este caso e contar-vos esta história toda, está no casting deste filme, ok? E eu vou tentar dar-vos 2 pontos de vista do casting do filme. Portanto, primeiro que tudo, temos o POV do João, o realizador, o escritor, o cabecilha da brincadeira toda. O cabecilha, tipo, que é criminoso. O cabecilha aqui desta cagada toda. Atenção, ele é professor, tá? Só para vos avisar, mas já lá vamos. A intenção dele era contratar atores não profissionais, porque, quote, as pessoas são mais genuínas, são mais naturais, são mais reais. E, por exemplo, neste filme, havia um grau de exposição que eu exigia das pessoas que, se calhar, em atores mais profissionais era impossível pedir. Estás a imaginar um Diogo Morgado a fazer um broche para a câmara? Que é mesmo assim. Não, mas um José Fidalgo. Amiga, não vamos... Vá, esquece. Será que ele aceitava? Mas a coisa aqui não é o nós imaginarmos o ver, ok? Será que um ator... Ama essa ventoinha, meu Deus. Será que um ator Sim, como eu o entendo José a ideia. Fidalgo, Sim, né? claro que sim, não, mas pronto, claro que não. Yeah. não queriam Mas- fazer uma coisa destas. Portanto, aquilo que Exato. ele queria era pessoas que estivessem dispostas a... Estou-me a cagar.
Perdão, eu Já, faço eu tudo aquilo quero que tu é. quiseres porque eu quero é fama. Eu quero é ser Já. ator, eu quero é ser atriz, se é isto que é preciso, força. Se é isto que tu me dizes que é preciso, porque não é realmente aquilo que é preciso, eu Já, faço o que tu exato. quiseres. Pronto. Para o protagonista, o João, quote, andava à procura de um olhar. Foi muito difícil encontrar a personagem principal. E ele diz que quando encontrou o Ricardo Telmo Menezes, ficou evidente que ele tinha as características ideais para a personagem e o argumento foi todo adaptado, estou a fazer aspas para quem não me está a ver, Uhum. à medida do Ricardo. Ok. Paralelamente, enquanto estavam a ver estes castings, estas coisas todas, o João começou, pronto, filmagens e tal, preparações e não sei o quê, o João começou a trabalhar com o Ricardo para o preparar para todo o registro cinematográfico. Então, aquilo que ele diz é, há muito, muito, muito trabalho e é preciso repetir muitas, muitas, muitas vezes, ensaiar muito, 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 até se chegar à conjugação de tudo. E blá, 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 blá. Mas sempre é preciso insistir e ensaiar e estar ali muito tempo e muita hora e muita vez e patata. Ok? Ah, amiga. Agora, temos o POV do Ricardo. O Ricardo, que é a personagem principal deste filme, portanto ele é o Sérgio, para ele foi tudo muito diferente, porque o Ricardo ainda só tinha 17 anos. Portanto, ele era Ok. menor de idade. Ok. O João esperou o Ricardo ter 18 anos para gravar o filme, mas não esperou ele ser maior de idade para lhe fazer o casting que fez. Ok? E isto foi um problema porquê? E agora sim, eu preciso que tenham paciência, por favor. E se calhar vai ser um bocado cansativo ouvir-me, mas eu vou ler uma coisa um bocado grande, mas é extremamente importante. Ok? Portanto, por favor, ouçam-me, tenham paciência. Quem nos fez a denúncia deste caso enviou-nos uma publicação que foi feita no Instagram das Fado Bicha, que para quem não conhece devia conhecer, dupla maravilhosa, musical e ativista, ok? Sim, Isto- mas igualmente eu acho que foi um repost deles. É? Eu acho que sim, mas foi a publicação que me foi a mim enviada, ok? Claro, claro. E isto foi uma publicação feita em 2023, portanto há 3 anos atrás, ok? A publicação foi feita em inglês e, apesar de eu ser extremamente espetacular em inglês, eu sou péssima a traduzir. Então eu usei a net. Se eu usar expressões brasileiras, desculpem-me. Está tudo Ok. certo, é tudo português, tá? Então a coisa diz assim. Eu tenho que molhar o bico, desculpa. Molho. Estou Isto diz preparado. assim. Vou estar mesmo de Estás? ouvidos abertos. Sim, Então sim, vá, para então bora. Isto é entender muito tudo. importante, malta. Ouçam com atenção. Então, sou um ex-ator de Portugal, atualmente a viver em Berlim, e aproveito a oportunidade do filme do João Pedro Rodrigues, Fogo Fato, que estreou recentemente na Alemanha, ter sido nomeado para o Prémio Lux, atribuído pelo Parlamento Europeu, para salientar uma série de episódios que valem mais do que nunca a pena discutir. O facto deste cineasta estar a ser reconhecido e celebrado em festivais internacionais de cinema deve ser questionado de acordo com as perspectivas e os quadros de pensamento de hoje em dia. Há factos que não devem ser deixados de mencionar em torno do filme favorito de festival de João Pedro Rodrigues, O Fantasma, e do abuso traumático sofrido pelo ator principal Ricardo Menezes, antes, durante e depois das filmagens. Trauma que levou ao seu desaparecimento total da via pública. Para além desta carta, não vou elaborar sobre o assunto porque não desejo nada para mim. De facto, a maioria das consequências negativas adviria desta exposição porque Portugal ainda não deu o salto Me Too para a perspectiva da vítima. Mas, se nenhum dos outros envolvidos alguma vez denunciar o seguinte caso, então penso que é o meu dever fazê-lo. Talvez ao ler as minhas palavras as outras vítimas se apresentem e possam fornecer mais testemunhos sobre estas ocorrências. No final de 1996 e início de 1997, estive presente como aspirante a ator em diferentes audições para o papel principal do Fantasma. Um jovem homem, gay, lixeiro, com carência sexual. Estas audições foram conduzidas pelo parceiro do realizador, João Guerra da Mata, sempre 1 a 1 e geralmente em vídeo.
A maioria dos atores tinha entre 18 e 22 anos, como eu, mas muitos deles também eram menores, como o Ricardo Menezes, que na altura se apresentava com o nome Telmo Menezes. Durante estas sessões de casting, João Guerra da Mata perguntava sobre as inclinações sexuais e a vida pessoal do candidato, lentamente chegando a perguntar se seríamos capazes de ter sexo real em câmara ou se seríamos capazes de ter uma ereção no ecrã. Independentemente da resposta, João Guerra da Mata desafiadoramente convidava-nos a ter uma ereção ali mesmo. Respondi que o guardaria para as filmagens, depois de ter lido o guião. E a sua resposta foi que eu nem sequer leria o guião se não provasse que seria capaz de ter uma ereção em câmara, uma vez que todo o ponto dramático do filme se baseava nessa disponibilidade. Recusei gentilmente e ele rapidamente se despediu e mencionou que lamentava que eu não pudesse ir mais longe. Ao sair com um nó no estômago... Isso é tão frase de predador. Caralho. Lamento que não possas ir mais longe. É do tipo, volta não, e olha, faz. Há uma aqui à frente que quando for eu digo-te. Acho que... Mas, Anitas, vocês sentiram esta frase? Lamento que não possas ir mais a... Meu Deus. Sorry, mas eu tinha que apontar. porque é forte. Não tens nada a É pedir forte. desculpa. Isto dói. Isto custa ouvir. Por isso é que eu estou a dizer assim, não é só paciência por terem que me estar aqui, porque eu sei que é muito texto, mas é muito importante. Isto dói Não, ouvir, isto custa. Ok? É. Continua, desculpa. Então, ao sair com um nó no estômago, eu percebi quantos jovens estavam a lutar pelo papel. Alguns já com carreiras respeitáveis. No dia seguinte, liguei para a produtora Rosa Filmes e pedi para ser visto novamente. Tive uma segunda oportunidade para fazer a audição e lá estava João Guerra da Mata mais uma vez. E agora é aqui que eu cuspi-lhe na cara. Que me dá vontade de cuspir na cara. Ele disse-me muito pouco, exceto sentar-se na sua cadeira ao lado de uma câmara de vídeo e lembrar-me que eu já sabia o que é que tinha que ser feito. Hostia puta. Eu não sei Uau. porque eu imagino um homem nojento, ali sentado, se for preciso de mão nas bolas e tudo, a dizer, sabes exatamente o que é que tens que fazer. Assim, está a ver? Não. E tu... Não, espera, uma coisa que também me dares aqui é que aceitaram com que ele fosse lá outra vez. Ou seja, gostei de ti. Uau. E não é só o gostei de ti. Não é só o gostei de ti, é o ainda bem que voltaste, porque eu quero que tu rastejes aqui nos meus pés. Eu quero Exato, que tu eu quero me te venhas humilhar. pedir para eu fazer aquilo que eu quero fazer. Exato. É isto que me estás a ver? Que me come o meu cérebro. Como é que estas pessoas são capazes de pensar assim? Isto foda-se que isto ferve no sangue, caralho. Yeah. Continuando, e cuidado, amigas. Eu já sabia o que é que tinha que ser feito. Despi-me e ele pediu-me para eu afastar as nádegas e mostrar-lhe o ânus, depois para tentar ter uma ereção, e quando finalmente consegui, ele pediu-me para continuar a masturbar-me. Disse-lhe o quão desconfortável eu me sentia e ele respondeu-me que se eu me sentia desconfortável a masturbar-me em frente a uma pessoa, duvidava que eu alguma vez fosse capaz de o fazer em frente a uma equipa de filmagem. Eu percebi imediatamente que o Fantasma não seria a minha estreia no cinema e esperava que um dia pudessem existir outros papéis no cinema em Portugal para jovens da minha faixa etária. Ao sair, encontrei um amigo, ator de um papel principal de teatro. Ele parecia desconfortável e nervoso, embora tivesse mais experiência do que eu em audições. Mais tarde, ele ligou-me para perguntar sobre a minha audição. Em poucos minutos, ele estava nervosamente a dizer-me que lhe tinham pedido para realizar diferentes tipos de atos sexuais, incluindo masturbação, e que lhe tinham oferecido sexo oral por João Guerra da Mata, que ele tinha recusado.
Ele estava preocupado porque tinha visto a câmara e, no entanto, não sabia dizer se a audição tinha sido inteiramente gravada e temia que a gravação fosse algo sobre o qual ele não tinha controle. Claro. Ele estava frenético e paranoico, culpando-se a ele próprio por ter entrado no jogo. Ele continuava a dizer: eu aceitei, não há nada que eu possa fazer agora. Um terceiro ator do meu conhecimento, e este já popular na televisão, na mesma altura, também fez audições para o Fantasma. Mas quando questionado sobre como correu, reagiu muito surpreendido com a nossa preocupação, dizendo que as suas 2 audições tinham sido muito tranquilas e respeitosas e que ele tinha sido franco sobre a nudez, mas recusou despir-se para o vídeo. Entre os candidatos estavam apenas alguns rapazes com menos de 18 anos. Um deles era Telmo Menezes, nascido e criado numa pequena aldeia do Sul e a trabalhar como barman num pequeno bar em Lisboa. Ele conseguiu o papel e tornou-se Ricardo Menezes. Na fita de audição, editada, incluída como bónus em diferentes edições do DVD do Fantasma, ele apresenta-se como Telmo, 17 anos, sem preconceitos e descontraído em relação à nudez, de mente aberta sobre a representação visual do sexo homossexual. Esta versão truncada da sua fita, da sua audição, foi durante muitos anos a única filmagem conhecida de Ricardo Menezes para além do próprio filme. Relembrando que ele desapareceu depois do filme. As filmagens do Fantasma começaram assim que Ricardo Menezes fez 18 anos. E muitas são as histórias da época das filmagens. Meio-dia, metade de um dia, a filmar uma cena explícita de sexo oral com um figurante vindo do estrangeiro, especialmente para chupar o rapaz. Um dia inteiro a filmar uma cena explícita de masturbação no chuveiro. E a lista é infinita, continua. O facto do Fantasma ter estreado em Veneza, num país tão católico, contribuiu para dar ao filme uma reputação notória. Isto foi bem estudadinho. As reações puritanas eram o sonho do cineasta. O tipo de publicidade que nem o dinheiro nem o talento podem comprar. Alguns meses depois, Ricardo Menezes desapareceu da face da Terra. De facto, e como uma manobra de manipulação sádica, o Fantasma foi agendado para ser exibido publicamente na cidade natal do Ricardo Menezes. Eu acho que não é preciso ser português para saber o que significa para um jovem de 18 anos levar um filme sexualmente explícito em que ele é o protagonista para a sua casa conservadora e tradicional. Mais uma vez, foi tudo muito bem estudado. Aparentemente, Ricardo Menezes sofreu um surto psicótico no comboio a caminho da exibição do filme e nunca mais se ouviu falar dele. O facto do seu desaparecimento ser tão absoluto e completo e nunca ter sido explicado faz-nos questionar se ele ainda está vivo. Em 2017, o Festival de Curtas-Metragens de Vila do Conde, no Porto, norte de Portugal, convidou o realizador João Pedro Rodrigues para criar uma exposição retrospectiva da sua obra cinematográfica. Atenção, esta merda toda passou-se em 1999, 2000. Nós estamos em 2017 e ele está a ser convidado para apresentar toda a sua obra cinematográfica num festival de curtas-metragens. Na Galeria Solar havia cartazes, adereços de filmes, incluindo o fato de látex usado no Fantasma. E tem aqui uma foto. Projeções de vídeo, e tem aqui uma foto. E a cereja no topo do bolo. A foto. E isto é uma foto da audição completa, sem cortes, sem edições, do Telmo Menezes, de 17 anos. Portanto, Então, nós pera. temos... Então agora estamos em público a exibir um miúdo de 17 anos a masturbar-se e a fazer sabe-se lá o quê. Olá? Sem consentimento dele, porque ele está Yeah. desaparecido há anos. Não, e ninguém levanta a mão de dizer: olha, isto é um bocado de crime, não? Tipo,
É um menor. Estamos a ver isto. Para What muitos the é arte. fuck, man? Não, esquece. Não, esquece. Pá, não. Agora Ele imagina fez isto. isso a consciência. Também vou dizer. Esse gajo que meteu lá o filme, ele não... Estás a entender o que eu estou a dizer? Não Sim, devia ser o primeiro sim. a dizer não posso fazer isto porque me vou meter em problemas. E nem vamos mais longe. O próprio espaço onde fizeram aquilo devia pelo menos de se ter recusado a passar aquelas imagens. Ou Estou-me a informar-se um cagar, podia bocado. ter sido o Papa a desenhar, caralho. É um Yeah, menor a fazer yeah. estas coisas. Continuando. Aquilo que estava a acontecer aqui era, em loop, num ecrã de televisão dentro de uma sala escura simulada, o filme mostrava Telmo a falar, a responder a perguntas, a despir-se, depois a masturbar-se durante muito tempo e a ejacular. Ninguém na altura pareceu relacionar a natureza destas imagens com o facto do jovem, numa parte removida do vídeo, dizer que tem 17 anos. Ou seja, o que aconteceu foi naquela salinha, né, simulada, escura, onde estão a passar em loop aquela merda, a única coisa que cortam é ele a dizer que tem 17 anos? Ai, não, sério, esquece. Lá. Isso foi propositado. E já está. Tipo, O seu paradeiro é cada vez mais misterioso porque, naturalmente, um vídeo desses não seria exibido publicamente sem permissão legal escrita de Ricardo Menezes, que não se encontra em parte alguma. Talvez ele esteja de facto morto e tanto João Pedro Rodrigues como Rosa Filmes saibam que ninguém virá fazer alarido sobre isso. Mas ele ainda é um rapaz de 17 anos a masturbar-se na câmara sob as instruções de um homem de 30 anos. E isso só por si é uma ofensa pública a muitos níveis, se não mesmo criminal. Eu acho que é extremamente explícito que isto é criminal, ok? Pergunto-me se algo me escapa ou se isto precisa de ser discutido. É imprudente assumir que Portugal é uma república das bananas, a capital europeia da pedofilia eclesiástica ou o país onde o raptor de Maddie McCann se safou impune. Estas coisas não devem passar ao lado do escrutínio público. O abuso de poder existe no mundo da arte em todo o lado e tem que ser falado. Não consigo deixar de me perguntar porque é que a cultura de cancelamento que parece prosperar nos escândalos mediáticos dos ricos e famosos americanos, especialmente no que diz respeito à indústria cinematográfica, deixa, no entanto, personalidades menos conhecidas na impunidade. Não é verdade que o comportamento abusivo e predatório seja exclusivo de artistas mega populares ou de celebridades americanas. Telmo Menezes era menor na altura da sua audição. Ele foi explorado durante as filmagens, foi posteriormente exposto em filmagens que foram gravadas enquanto ele era menor e que não pertencem ao filme para o qual foi contratado. Isto foi feito com o conhecimento e aprovação da empresa Rosa Filmes. Isto foi feito pelo próprio realizador João Pedro Rodrigues e com o seu conhecimento e aprovação. Embora o tempo e a carreira, algo underground do filme, tenham de alguma forma ensombrado estas ações, o mundo da arte possui agora novos valores que não devem deixar a história passar sem questionamento. Celebrar o trabalho deste cineasta e desta produtora é desculpar o abuso, não Sim. os deixem escapar impunes, façam uma mudança em nome daqueles que virão. E é exatamente por esta razão que eu nunca vi este filme. Porque é estar a apoiar sim. todo o abuso. E agora, só para vocês saberem, João Pedro Rodrigues tem 42 vitórias e 65 indicações a prémios, e a notícia mais recente que eu encontrei sobre ele, de 2025, é a seguinte: projeto português com apoio financeiro do Luxemburgo no mercado do filme do Festival de Veneza. O Sorriso de Afonso, de João Pedro Rodrigues, é produzido pelo Terra Treme Filmes, com coprodução de Itália e Luxemburgo. E agora, vocês se calhar vão ficar chateados comigo, mas eu vou-vos contar o resto no outro dia, tá bem? Ainda tem resto. Amores, ainda tem resto. Aquilo que eu li foi uma pessoa
a denunciar aquilo que devia ter sido denunciado há muitos anos atrás. Yeah. Ok? Aquilo que eu li foi uma denúncia. Eu não vos trouxe a história. No fundo, Completa, yeah. há muitas perguntas que ficaram por responder. Ok? E sou-vos, e atenção, abrindo aqui completamente, metendo as cartas todas na mesa, eu sou-vos sincera que eu também ainda não vos sei responder a todas as perguntas. Porque eu encontrei coisas, é assim, se calhar não, vai ser um episódio mais pequeno, não vou estar aqui a falar durante 40 minutos, meu Deus, isto é um episódio inteiro quase, que horror, desculpa Pedro, desculpa amor. Não, tranquilo. Mas vou ter que vos trazer mais coisas, porque isto aqui no fundo só diz que isto aconteceu e pronto. E acho que há mais uns pormenores que se calhar vale a pena falar e vale a pena contar-vos, mas vai ficar para a próxima porque eu tenho que dar aqui o palco ao Pedro, senão nunca mais me calo. Uau. E vocês estão fartos de me ouvir, eu estou farta de falar, porra, vai. Não, olha, estava super dentro, estava mesmo. Acabou pota e ficou zero. Mas agora tenho o Patreon que eu quero. Anitta para ti, Patreon para ti, mais. Mas porquê que não fazem grátis? Já que fazem. Claro que sim, guapi. Anitta para ti, Patreon para ti, mais. Anitta para ti, Patreon para ti, mais. Torna-te patroa hoje mesmo para ter conteúdo adicional dos teus hosts favoritos. Para ti. Uau. Isto doeu-me. Moleque, Tem que doer. doeu-me Ok, um bocado ler isto. Mas olha, vamos tu. seguir e para a Vamos. próxima eu trago-vos o E resto, acabamos. prometo. Ok. Yes. Bora lá. Então, eu trago-vos um artista mais. Um artista. Mas um artista daqueles. E o meu caso chama-se Uma Consultoria de Luxo na Prisão. Então, vocês entender tudo. Vamos até à Espanha dos anos 70. Vocês já sabem, porque eu já devo ter dito isto nos últimos 5 episódios. Era uma transição política e social, acabava a ditadura. Né? Pronto. E, claro, tanto os esforços do governo como das forças de segurança estavam totalmente concentradas nas grandes cidades, né? Madrid, Barcelona, etc, etc, devido à instabilidade e aos movimentos de contestação ao regime. Enquanto a capital e as capitais de província fervilhavam, o interior profundo de Espanha, composto por aldeias quase desertas, montanhas isoladas e vales esquecidos, permanecia num semi-abandono institucional. Tipo, terra que está ali a Deus. Está ali. Yeah. Passou ali. E foi precisamente nessas zonas rurais, particularmente nas regiões de Castela e León, Castilha e León, prefiro dizer em espanhol, Castilha e León, Aragón e Catalunha, que começou a registrar-se um fenómeno invulgar que deixou a Guarda Civil um bocado perplexa. Então, de forma sistemática, mas sem qualquer sinal de violência, arrombamentos barulhentos ou explosões começaram a desaparecer peças de arte sacra valiosíssimas das igrejas locais. Falamos de cálices de ouro do século XII, pinturas românticas, retábulos medievais e estátuas de... ia dizer estábuas. Ai, meu Deus. Ai, é com caraças, tábuas. E estátuas de madeira, porque vinha a madeira depois e o meu cérebro foi Exato. muito rápido e conectou tudo. Pronto. Estátuas de madeira policromada que tinham sobrevivido a séculos de guerras e invasões. Ok? Caraças, ok. Tipo século XII, meu. Yeah. Isto é What the 1100. hell? Estás a ver? Tipo, what the fuck? E a polícia deparava-se com um mistério técnico. Não havia impressões digitais, não havia testemunhas de assaltos noturnos e os cadeados das velhas portas de madeira dos templos estavam intactos. Quando os investigadores interrogavam os párocos locais sobre quando tinha sido a última vez que tinham visto as peças, as respostas introduziam um elemento bizarro na investigação. Então, os padres não relatavam a presença de gangues armados ou carrinhas suspeitas nas redondezas, pelo contrário. Todos recordavam, com enorme simpatia, a visita recente de um distinto historiador e antiquário internacional. Oh my God. Este homem, que viajava numa carrinha perfeitamente comum, apresentava-se nas paróquias a meio do dia
exibia um conhecimento enciclopédico sobre a história da arte sacra espanhola, falava com uma erudição impressionante e tratava os párocos com uma enorme reverência. Estás a ver? Ele explicava que estava a Era um gajo realizar cheio da mania. cheio da lábia. Exatamente. Yeah. Ele explicava... Não, o conhecimento das peças ele tinha. Isso ele tinha. Ele explicava que estava a realizar um inventário científico e fotográfico de forma totalmente gratuita para ajudar a catalogar e a valorizar o património esquecido das aldeias. Estás a perceber? E os padres, lisonjeados por verem um especialista internacional interessar-se pelas suas humildes igrejas, abriam-lhe as portas de par em par, deixavam-no circular livremente pelas sacristias e, frequentemente, iam até à casa paroquial preparar-lhe um chá ou um lanche para agradecer a cortesia de ele estar a fazer aquilo. O que a Guardia Civil demorou meses a cruzar nos seus arquivos é que este respeitável historiador era, na verdade, René. Bem trazido, sim. Ai, amo. René Alphonse van der Berg, um cidadão belga Adoro. que a imprensa espanhola viria a batizar como Eric el Belga. Originalíssimo. Maravilhoso. Eric el Belga. E o seu método de atuação não dependia de mapas secretos ou ferramentas de assalto de alta tecnologia, mas sim de um nível de descaramento que roça o humor surreal, como ele conseguia roubar as coisas, ok? Era um descarado do caraças. É um pouco surrealista, ok? O dia-a-dia do Eric el Belga nas montanhas de Aragón seguia uma coreografia repetitiva. Então, enquanto o pároco local se ausentava por 20 minutos para ferver a água do chá ou para ir buscar as chaves de um arquivo trancado, o Eric avaliava rapidamente o valor do mercado das peças no circuito negro europeu. Se a pintura ou a estátua medieval valia milhares de francos na Suíça, Eric simplesmente retirava a peça do altar, metia-a debaixo do braço com a maior naturalidade do mundo, caminhava até à sua carrinha e punha aquilo na bagagem da carrinha. Tranquilo. Já está. Estou só a passear. Estou só a passar. Yeah. Quando o padre regressava com o lanche, o Eric já estava sentado ao volante. E o que é que ele fazia? Ele via o padre e fazia... Obrigado. Tchau. Estás a ver? Ele despedia-se com... Obrigada pela ajuda. Ele despedia-se com um aceno simpático, agradecia a hospitalidade em nome da ciência, né? Que ele estava a fazer um catálogo. E arrancava pela estrada fora antes que o pároco se desse ao trabalho de olhar para o altar e perceber que faltava 1/3 do património paroquial. Estás a ver? Porque ele não levava uma peça, ele levava 4 ou 5. Pois claro, devia levar uma cadravada delas, né? Claro, se a peça fosse demasiado grande ou estivesse fixa à parede, Eric el Belga não se retraía de ficar com a peça. Ele regressava na noite seguinte, mas sem o secretismo que se espera de um ladrão profissional. Ele estacionava a carrinha em frente à igreja, com as luzes ligadas, entrava e operava com a tranquilidade de quem está a fazer obras de manutenção autorizadas pelo próprio Vaticano. Mesmo a cara podre, ele tinha a carrinha à frente da igreja com as luzes ligadas. Abusada mesmo. Yeah. Chegue! Yeah. Chega, está ali mesmo. E se algum habitante Nossa. da aldeia ouvia o barulho e aproximava-se para perguntar o que é que se passava, o Eric olhava para eles com um ar de superioridade intelectual e explicava que estava a recolher a peça sobre ordens diretas do bispado para que fosse restaurada num laboratório de Madrid. E claro, as pessoas da aldeia, intimidadas pelo tom da autoridade dele e pelo sotaque estrangeiro, pediam desculpa pelo incómodo e até, alguma vez, se ofereceram para o ajudar a carregar as estátuas para dentro da carrinha. Eu ajudo a roubar, vizinho. Espera aí que eu ajudo a roubar. Pronto, se é para restaurar, você quer uma ajuda? Eu ajudo a levar isso para lá, para a carrinha. O ponto alto da cadeira de Eric el Belga aconteceu no início dos anos 80 na pequena localidade de Roda de Isabena, na província de Huesca. Então, ali ergue-se uma das catedrais românticas mais antigas e isoladas do país,
o templo albergava um tesouro patrimonial inestimável, incluindo a famosa cadeira de San Ramón, que é uma relíquia litúrgica esculpida em madeira de bucho no século XI, ou seja, nos anos 1000, Caraças. considerada uma peça única no mundo, ok? Eric el Foda-se, Belga, século XI, caraças. Eric el Belga planeou o golpe com o seu habitual desleixo operacional, que de tão amador se tornava eficaz, obviamente, né? Ele e os seus colaboradores entraram na catedral e começaram a recolher dezenas de objetos, tapeçarias flamengas, cálices, joias e caixas de relíquias. No entanto, o objetivo principal era obviamente a cadeira de São Ramón. Foi nesse momento que os ladrões se depararam com um problema logístico puramente físico. A estrutura da cadeira medieval era demasiado larga e volumosa para passar pelas antigas portas da sacristia. Ok. Perante este obstáculo, qualquer ladrão de arte internacional teria abortado a missão ou procurado uma solução técnica delicada para preservar o valor de uma peça do século XI, né? Eric el Belga optou por uma abordagem radicalmente diferente. Ele pegou num machado que trazia na carrinha e ali mesmo, no meio da catedral, começou a desferir golpes violentos contra a cadeira. Volto a repetir, uma cadeira do século XI. Desmontou a cadeira à machadada, dividindo-a em dezenas de pedaços de madeira lascada para que coubessem nos sacos do lixo que ele tinha levado. Para o Eric, o valor histórico não importava no momento de transporte. Ele sabia que os restauradores clandestinos da Europa Central conseguiam colar os pedaços mais tarde. Epá, ok, mas... partiste a cadeira toda, meu. Este ato de vandalismo, executado com a tranquilidade de quem racha lenha para a lareira, chocou o país quando o crime foi descoberto na manhã seguinte, transformando Eric el Belga no inimigo. Que atrasados mentais. No inimigo público. No inimigo público número 1. Está difícil. Do Ministério da Cultura. A farsa e a impunidade do Eric el Belga colapsaram finalmente em 1982, quando uma operação conjunta da Interpol e da Guardia Civil o localizou em Barcelona. Com a captura dele, o Estado espanhol antecipava um processo judicial rápido e a recuperação imediata do património nacional. Contudo, o que se seguiu nos tribunais foi um dos episódios daqueles mais bizarros, estás a ver? Quando os juízes, ou Luíses, como diria... Já nem me lembrava dessa merda. Foi boa. Quando os juízes de instrução começaram a apresentar-lhe a lista de centenas de crimes, perceberam que o sistema judicial estava completamente cego. Porquê? A burocracia do Estado não sabia exatamente que peças é que tinham sido roubadas, de que igrejas é que tinham sido roubadas e, acima de tudo, onde é que as peças estavam. Estás a ver? Pois, claro. O Eric, percebendo a incompetência institucional de Espanha e a confusão dos investigadores, tomou uma decisão muito pragmática, como ele era, obviamente, um homem pragmático, desde o princípio. Ele decidiu colaborar, mas com as minhas condições, não é como vocês querem. Exato, é como eu quero. Eric el Belga transformou a sua cela de prisão num autêntico escritório de consultoria de arte de luxo. Ok. Meu Deus. A situação... Entrepreneur. A situação chegou a ser cómica, porque diariamente juízes, procuradores e inspectores séniores da polícia faziam fila no corredor da prisão para serem recebidos pelo Eric, que estava detido. Minha mãe do céu, não posso. O Eric sentava-se à mesa da cela, acendia charutos caros que os guardas lhe facultavam, bebia vinho de qualidade e passava horas a analisar fotografias de arquivos policiais. A dinâmica das reuniões parecia uma comédia de inversão de papéis, porque, ou seja, em vez de um inspetor estar a interrogar ele é que estava... Pronto. Exatamente. Um inspetor apresentava a foto de um cálice desaparecido e o Eric, que dava uma passa no seu charuto, respondia: esse cálice, esse não fui eu que roubei.
Isso foi um game de franceses amadores. Mas aquele retábulo que vocês estão a procurar ali em Burgos, esse fui eu. E está na Suíça, na cave de um colecionador chamado Hans. Liguem para este número aqui, que eu estou a escrever no papel, em Zurique, digam que vão da minha parte e ele devolve aquilo sem problema nenhum. Ele fazia-se prestável. Ele O era Eric dava extremamente ordens por prestável. telefone a partir da prisão para que os seus antigos clientes europeus devolvessem as peças às autoridades espanholas. Ele geriu a recuperação de cerca de 1500 obras de arte diretamente a partir da sua cela na Ai. prisão, transformando-se no maior aliado da polícia que o tinha prendido. O resultado desta colaboração surrealista foi uma demonstração de como o pragmatismo legal pode superar o rigor da pena. Devido à sua ajuda indispensável para recuperar o património nacional, que o Estado espanhol nunca teria conseguido localizar se não fosse por ele, os advogados do Eric conseguiram negociar sucessivas reduções de pena e benefícios carcerários. Então, o Eric, ele belga, inicialmente foi condenado a 800 anos de prisão por por destruir e saquear património histórico do país. Devido à ajuda que ele deu, a condena foi reduzida para 14 anos e no final ele acabou por cumprir 3. Ao ser libertado, Eric el Belga não regressou à gato. Bélgica. Está em cima da secretária. Desculpa. Ao ser libertado, Eric el Belga não regressou à Bélgica e não se escondeu do público. Ele decidiu fixar a residência legal dele na costa de Málaga, onde passou os últimos anos da sua vida a viver de forma perfeitamente integrada na sociedade espanhola. Ele assumiu uma nova carreira. Sabes qual foi a nova carreira dele? Ai. Não era ator porno, tranquilo. Ok. Não é como ele Dioni, não. Mas é muito curiosa também. A carreira nova que ele assumiu foi... Ele transformou-se num pintor de réplicas de arte sacra. Então... Aprendeu ainda uma skill no meio disso tudo. Exato. Ele aprendeu e tipo... Ele acabou por vender os seus próprios quadros e assinando orgulhoso... Lembremos que o nome dele era René, não sei o quê. Exato. Mas ele... gostava tanto do que ele tinha feito que ele assinava os quadros orgulhosamente como Eric el Belga. Sim, o que roubou esta merda toda, estás a ver? Ai, adoro. Dava entrevistas à televisão espanhola onde, entre gargalhadas e com um copo de vinho na mão sempre, recordava os tempos em que desmantelava catedrais à machadada e em que os juízes lhe imploravam por ajuda na prisão. Amor, empreendedor. Totalmente. Empreendedor. Ele faleceu em 2020 numa cama de hospital em Málaga, com o estatuto bizarro de ter sido o maior ladrão de arte da história de Espanha e, simultaneamente, o homem que mais peças de arte roubadas ajudou a recuperar para os museus de Espanha. Pois. Portanto, foi preso e ao mesmo tempo ajudou. Olha, Renato. Ei. Já viste? Yes. É isso mesmo. E Ora, são horas de senhor. comentários. Portanto, Yes. ela é a última. Eu esqueço-me. Começas tu, que eu estou a farto de falar. Começo eu. E eu tenho um comentário simplicíssimo. Simplicíssimo. Pequeníssimo. No episódio 523, que é um trilho no Panamá e uma louca à solta na Coreia, lembram-se de eu ter falado de um pé. Se calhar não. Mas falou-se alguns de um pé. Havia para lá alguns de um pé. Fui eu que falei do pé. Era o pé das minhas gajas, estava dentro do sapato. Exato. Havia um pé. Ou seja, exato. Tu falaste do pé, mas depois eu disse qualquer coisa. E então, houve lá um momento em que tu dizes, quando chegarem aqui, digam a sereré. E a Filipa comenta assim, a sereré. A Catarina disse tirar a bota do sapato. É muito Catarina. Sabes
Sabes qual é a parte mais engraçada? Eu acho que se tu fores lá ao episódio e meteres naquele bocadinho em que eu disse isso, eu acho que eu me apercebo da merda que eu disse. Mas só sim? deixei passar. Mas sabes uma coisa? Porque É eu que eu sei quando- que eu lembro-me de ter notado. Yeah. Eu sei que eu lembro-me de pensar, isto não soa bem, Mas mas sabes uma coisa? deixei ir só. É que exatamente o contrário para mim. Quando eu li o comentário, eu pensei, mas o que é que está de mal com isto? A mim soa-me bem tirar a bota do sapato. Tipo, Eu exato, demorei, mas demorei yeah, um segundo a mas o que é que chegar está lá, de mal mas... aqui? E depois é que mais de um são dois e não são três, né? Pronto. Mas, Olha, mas eu ao sério? princípio fiquei mesmo tipo, então, mas o que é que está mal aqui? Não está nada mal aqui? Ai, olha, amei. Obrigada pelo apontamento, Filipa. Nem a sério, obrigado, Obrigada Filipe. Quer dizer, se calhar não foste a única a reparar, foste só a única que se virou e disse: Olha, Certo. sua burra, falaste merda. Burra de cara. Yeah, Ai, yeah, pá, yeah. eu troco-me toda, vocês já sabem o que é casa a casa. Mas amei. Muito. Amigas, amigos todos, cada vez que houver um pontapé na gramática, escrevam para ficar registado. Vão lá Claro, tá comentar: tudo Olha, tu ótimo. disseste não sei o quê, tu disseste não sei quando. Façam isso mais que nada, porque isso pode vir a criar ideias muito fixes para coisas. É verdade. É verdade. É verdade. Amigas, vocês sabem que aqui a Anitta é criativa. É. Pronto, vou E dar o meu tu? comentário, se não saímos daqui hoje. Então Vai. o meu comentário é de há 76 dias atrás, que é no episódio que a gente fez, chamado Uma História de Crimes, sobre o Is Not Real, de Moreira. E o comentário é de JME Pereira, deduzo que seja Jaime, não sei, pronto, é uma coisa assim. E ele comenta: gostei especialmente do episódio 2, quase podia chamar Anitta tem uma aula de história. E como a gente, sim, olha, podíamos ter chamado assim ao episódio e tudo, é verdade. E como a gente estava para ir de férias, né, que era o último episódio, ele disse: Uhum. não fiquem longe muito tempo, obrigado aos dois. Obrigado a ti, obrigado a ti. Fofinha. Mesmo a sério, Mua. obrigado a ti por estares desse lado, por escutares e principalmente por teres gostado desse episódio. Que Sim. eu volto a dizer, a gente tinha medo que fosse too much, que ou íamos receber hate para caraças ou vocês nem queriam saber. E afinal, foi um dos Ou que vocês episódios. ficassem tipo, mas isto não tem nada Yeah. com nada. Que tem, mas não tem. Mas sei lá, ficámos um bocado receosos das reações. Mas por isso, obrigada. curiosamente, é um dos nossos episódios mais ouvidos. E esse foi super bem Portanto, recebido. Portanto, E acho que foi bem recebido, mas acho que também foi bem conseguido da nossa parte. Acho que a gente Foi, também sim, senhora. conseguiu explicar ali bem a coisa. Lá está, em palavra, em conversa de miúdos, como eu costumo dizer, tipo... Acho que sim. Acho que é um episódio Foi bem bom. conseguido. Obrigada, amor. Mua. exato. Um beijinho, um abraço, Jaime, acho eu. O JME Pereira. O Para ti. JME Pereira. Manada. E E para Limpimpins, e vamos comentar, vamos partilhar, vamos dar follows, vamos fazer essas coisas todas para Limpimpins, E sininhos, lembrem-se. luzinhas, glitters aqui. Exato, e lembrem-se, estamos ainda à procura do nome da nossa tour de 2027. Mandem as vossas sugestões, lá a gente vai voltar a meter no Instagram, a gente depois vai fazer uma lista e vamos ver tudo, tá bom? E metam aqui Vamos nos comentários também. votar, não sei, se calhar. Não, a gente escolhe, porque também não podes dar tanto... como é que diz a música? Fascismo é excessivo e democracia também. Portanto, no meio. No meio termo para tudo. No meio, extremismo ou mal. No meio termo para tudo. Extremismo, mal. Vocês isso vão mesmo. sugerir e a gente vai escolher, tá? Porque É senão isso também, mesmo. Vocês sei viram lá. aqui o meu gato? Já. Viram o meu gato que veio, meteu-se ao pé de mim, sentou-se no meu colo e depois decidiu ficar aqui sentada em cima da minha secretária. Olha o meu gato. Diga. Ai, é tão boa ela, é tão boa. Ai, É tão boa, menina, é assim. Amores, é isso. até à próxima. Besito, até guapa. Era um dia normal. Até que o avião caiu.